Então, primeiro agradecer, eu fico na maior alegria toda vez que eu estou aqui nas Quebradas, morro de pena de não estar podendo acompanhar esse ano como eu acompanhei os 2 anos passados. Para mim é uma alegria, um lugar que eu sempre aprendi muito. Quando eu sento aí e sou aluna também das Quebradas, eu aprendo muito. Eu acho que essas janelas que vão abrir na cabeça da gente, a Noma diz, não vejo dança como vejo hoje como não via antes, né? Isso foi acontecendo comigo em várias áreas, a partir dos encontros que eu tive aqui nas Quebradas também. Então, eu fiz uma provocação que eu tenho feito, que é essa ideia de, falei, a gente vai pensar o centro e a periferia na dança, através da dança. Talvez as pessoas mais antigas das Quebradas já tenham visto essa minha provocação, então a gente vai tomar essa aula um pouco como uma provocação. Quando a gente pensa centro-periferia, o que a gente pode imaginar? Assim? O que vem num lugar como as Quebradas na cabeça de vocês? Pode responder. A gente está falando do quê? De território. Né? Então a gente está falando de uma dimensão mais ligada ao espaço. Né? Se a gente pensar um território, é espacial, né, também. Então, de alguma forma, existe o centro é um lugar de atração, né, de onde as coisas, para onde as coisas vão, de onde as coisas são irradiadas. É sempre um lugar central onde as coisas acontecem, que são os lugares prioritários. São os lugares prioritários, né? Então a gente está falando das massas nas periferias, né, do centro, como algum lugar que vai ser catalisador desse movimento que acontece. Então a gente está trazendo uma outra dimensão também, né? Que é uma dimensão talvez mais social também. Apesar de que eu acho que do ponto de vista da cidade do Rio de Janeiro, essa não dá para falar disso, né? Porque aí a gente vai ter que pensar centro quem, periferia quem, né? Porque na realidade espacial, se a gente pensar, diferente de outros centros urbanos, o que a gente entende por periferia não é periférico, né? Não está fora, né? Na margem da cidade. Tem cidades que estão, né? Tem cidades assim que o mapa é redondinho, tem o centro que é no centro, e tem a periferia que é na periferia. Né? O Rio tem um desenho diferente, que eu acho que dá também para que o movimento seja muito diferente. Né? Mas a gente ainda usa, porque tem uma dimensão que é discursiva, a gente ainda usa centro-periferia. Não significa que é de melhor, né? Que ele colocou assim de melhor, mas talvez o de maior abrangência ou maior. Não significa. Que direção de melhor assim, é outra, já pois é, agora melhor, pois é, a gente vai depois de continuar, eu vou deixar isso um pouco como provocação, mas tem uma dimensão que é de melhor sim, porque a gente pode defender que não tem melhor no centro que na periferia, que a gente tem que batalhar, mas a gente sabe que quando fala que é central, que é periférico, tem alguma coisa que não é bem assim, né? Que a gente está achando que o centro manda na periferia, o que o centro é mais importante que a periferia, o que o centro é o lugar mais importante, né, do que a periferia. Então a gente vai pensar a dança um pouco por aí. Então a gente pensa o seguinte, quando a gente cria, quando a gente faz composição, quem aqui é da dança aqui? Quem é aqui? Entendeu? Isso. Então a gente vai falar de criação, eu vou pensar em criação mesmo, né, de uma obra. Quando a gente pensa o que é compor ou criar, em algumas línguas, a palavra criação, você fala assim, eu vou ver a nova criação do fulano. Em português isso não bate muito, a gente faz um novo trabalho e tal, mas em algumas outras línguas, por exemplo, francês, você quando fala criação é a obra original, que acabou de aparecer, é o último trabalho de uma pessoa, de uma companhia, de um artista, né? Então criar tem a ver com compor, né? De colocar as coisas juntas, né? O que é compor? É colocar coisas juntas, elementos, cores, depende de qual é a área que a gente está falando. Compor está ligado a dispor os elementos, né, uns em relação aos outros. Então a gente está falando um junto, mas a gente também está estabelecendo uma relação. Mas sobretudo a gente quer constituir alguma coisa que faça sentido. Quando a gente vê o Rodrigo Pederneiras colocando numa obra um monte de pessoas, que eu não sei bem se são homens ou mulheres, por exemplo, né? E eles estão todos numa linha, dançando de frente para o público, isso quer dizer alguma coisa. Dizer talvez não seja também o melhor verbo para isso, mas isso significa alguma coisa. Se ele fizesse essa mesma coisa de costas para o público, significaria uma outra coisa. Então, a forma de organizar isso é uma estrutura deliberada.
Quem aqui está acostumado a ver espetáculo de academia de dança? Alguém aqui tem hábito de festival amador de dança? É muito comum a gente ver a dança sem que isso esteja pensado. Então, como é que é a dança de academia? Sai todo mundo correndo lá, os filhos da gente lá do fundo, vão lá para frente, dançam de frente para o pai e para a mãe, viram de costas e vão, né? Então, né, o showbiz, né? Todo o trabalho de entretenimento, os musicais, muitas vezes fazem isso. É uma frontalidade. Eu danço de frente para o público. Em geral, eu uso no espaço, né, a parte da frente do palco. Eu estou colocado face a face com o público, eu estou iluminado de uma determinada forma, e esse é um jeito de organizar. Então, existe uma estrutura de formação que é uma escolha. Essa escolha, às vezes, é consciente. Às vezes um artista escolhe. Eu, por exemplo, trabalho com uma artista, eu sou dramaturgista de uma companhia de dança, e essa artista o tempo todo cria, e depois que ela cria, a gente conversa, os artistas e eu e as pessoas da equipe, para ver que escolha ela está fazendo, o que aquela escolha representa, significa e qual é o impacto. Né? Fazer de frente, fazer de costas, fazer de lado, usar essa música, não usar a música, que relação eu estabeleço. E ao mesmo tempo, quando eu leio essa obra, eu estou lendo leituras de mundo, né? Que é um pouco isso que eu quero que a gente hoje deixe aqui para ver e analisar os trabalhos que eu vou mostrar para vocês. São formas de pensar o mundo. Se a gente vai lá na Bienal de São Paulo, a gente, apesar de que tem um eixo curatorial e tal, a gente vai ver que a forma com que os artistas e a arte reagem e vive, né? E habita aquele momento, ela não produz as mesmas coisas. Então, para além de um sintoma, de um resultado disso, uma obra ela pode também levantar questões e antecipar crises. Existem obras que apareceram, né? E da última vez que eu falei aqui nas Quebradas, era o ano de comemoração, por exemplo, de 100 anos da Sagração da Primavera. E a Sagração da Primavera do Nijinsky, com a música do Stravinsky, é considerada uma dessas obras que antecipou uma crise. Né? Uma crise que foi a guerra que veio logo em seguida. Né? Então ela de algum modo ali tinha uma forma de pensar e uma potência, uma questão ligada à questão do espaço da comunidade, que alguns historiadores viram, estava antes na obra do Stravinsky como uma sensação, como uma impressão, como alguma coisa que era latente e que vira a obra e que depois acontece alguma coisa, né? E ela não necessariamente resultado dessa coisa. Então pensar que uma obra ela tem essa possibilidade também. Então ela não vai só refletir, ela não é um espelho, né? Mas ela vai poder também antecipar algumas questões. E aí eu vou propor a vocês um sistema, a gente pode analisar uma obra a partir de milhões de referências. Hoje eu vou propor um jogo, que é a partir de um sistema de análise que foi desenvolvido por um artista da dança moderna alemã, que é o Rudolf Laban. E o Laban, ele dizia que a gente podia analisar o corpo que dança uma obra a partir de 4 elementos, né, que seriam tensores, e obviamente esses elementos se desdobrariam em outras dimensões também, que é a fluência ou o fluxo, o espaço, o peso e o tempo. E eu, porque vim falar do centro de periferia, eu resolvi que a gente vai falar hoje sobre o espaço. Então pensar o espaço como? Né, a partir das linhas que se organizam na cena, a gente vai ler a partir das linhas, da ideia de ponto de vista, está ligado ao espaço, né, de onde eu vejo, e da ideia do centro e da periferia. Eu não sei se vocês sabem que nesses teatros, como o Teatro Municipal, por exemplo, nesses teatros existe um balcão que se chama Balcão Nobre. Vocês já pararam para pensar por que ele é Balcão Nobre? Que era dali que os nobres assistiam os espetáculos. Né? Os Luíses lá, os reis da França, o Luís XIV, que foi um rei bailarino, né, coreógrafo, ele tinha um lugar que era o lugar que o rei via. E até hoje no Teatro Municipal, quando uma bailarina no centro, uma solista, né, se organiza, sei lá, em Gisele, e ela tem que olhar para o lugar central do palco, ela está olhando para o Luís. É para esse rei que ela está olhando. Existe um ponto, que é o ponto de fuga do olhar do bailarino para o espectador, num palco como esse, e que ainda é esse lugar. Tem uma história que eu conto que eu acho super curiosa, que é a seguinte: por exemplo, na França, onde os juízes, então, né, de algum modo fundaram o braço francês do balé clássico,
As diagonais da cena e da sala de dança tem um nome. Uma chama pátio e a outra chama jardim. Então você fala assim, uma aula de balé, tá? Hoje, 2014, fala assim, você então esse grupo se coloca lá na cour, né, pátio, e esse grupo lá no jardim. Você fala assim, uma aula de dança para criança, adolescente, cour e jardim, pátio e jardim. Quando eu cheguei lá, por exemplo, eu fui estudar lá, eu cheguei lá e falei, vem cá, pátio e jardim, faz o menor sentido para mim, é diagonal direita e esquerda. A gente fez balé que nunca ouviu falar, né, quer dizer... Isso no próprio palco. Qualquer sala de aula, você chama a diagonal, uma diagonal, duas diagonais da aula, né? Mas no teatro tem as luzes de coisa, tem? O quê? As luzes de diagonal? Sempre tem, mas eu digo assim, o nome da diagonal, ao invés de ser diagonal direita e diagonal esquerda, uma chama pátio, outra chama jardim. Aqui, se você dissesse esse lado... Não lembro, não decorei, mas era isso. É como se essa fosse assim, pátio, assim, vamos assim, agora vamos organizar aqui, a gente vai fazer essa sequência na diagonal do pátio. Tá, eu vou por aqui, lá meus gravatamã, minhas piruetas, eu faço tudo. No jardim é aquela, numa, de lá pra cá é a jardim. Bom, pode ser que seja o contrário, gente, eu nunca decorei, eu sou péssima. Bom, aí eu descobri que é o seguinte, é porque lá em Versailles, onde o Luiz fazia o balé dele, uma das janelas que dava nessa diagonal dava para o pátio, a outra dava para o jardim. Então, cada vez que em 2014 uma criança ouve pátio e jardim, e que a gente entendeu que a gente de algum modo atualiza as janelas do Palácio de Versailles. A gente atualiza para lá. Você fala isso para um francês, eu sempre faço essa brincadeira, os franceses falam, mas é normal, mas é assim mesmo. Claro, isso ficou isso. Você não chama lâmina de gilete? Verdade, eu chamo lâmina de gilete. Nem toda lâmina é gilete. Economizou, né? Sim, mas é interessante a gente pensar. Será que é tão normal e tão sem efeito assim? Será? Essa é uma das perguntas que eu me faço. Aí, contar mais um caso. Um dia estou eu no Centro Nacional da Dança, que é um teatro francês da dança contemporânea. Teatro super moderno, feito a Cidade da Música. Olhem depois em Pantin, na internet, é muito legal. Super moderno, super contemporâneo, super lindo o teatro e tal. Vou entrar no palco por trás, porta, cour, outra porta, jardim. Eu não acredito. O Versailles caiu, quer dizer, você tira a dança contemporânea de Versailles, mas Versailles, né? Bem junto, você tira, né, Versailles da dança contemporânea, mas não tira a dança contemporânea de Versailles, ao contrário, né? Mas você não consegue separar uma coisa da outra. Olha lá, a gente está mais uma vez atualizando os Luizes e essa relação de nobreza. Lindinha, ó, princesinha. É isso. Minha rainha. Mas é disso que eu tô falando. É disso que eu tô falando. Vocês conhecem a história do lago? Tem o menor problema se não conhecer. Bom, a história do lago é o seguinte: um príncipe chega na hora de casar. As histórias meninas conhecem essa história bastante. O príncipe chegou na hora de casar e o príncipe não quer casar. Ele quer caçar com os amigos. Esse que o príncipe quer fazer. Mas a mãe do príncipe quer que o príncipe case. Então a mãe do príncipe resolveu que vai fazer um baile no palácio para todas as moças casadoiras, para ver se o príncipe se anima com alguma moça dessas com as quais ele poderia casar, que seria bom para o reino. Se o príncipe não quer casar. E aí o príncipe vai caçar com os amigos e chega num lago e se apaixona por um cisne, por uma mulher cisne. E ele vai entender, que bem rápido, que essa mulher, na verdade, é uma mulher que virou cisne porque um feiticeiro fez lá um feitiço contra ela, e esse feitiço só vai embora se ela receber uma declaração de amor verdadeira. Se ela for traída no amor, ela está condenada a ser cisne. Então vocês vão ver a cena em que o príncipe encontra ela e a gente vai ver o que acontece. Eu queria que a gente pensasse em termos de linha, ponto de vista, centro e periferia. Tá? Essa ideia de que cada instrumento representa o personagem. Então ela está entrando. Eu queria que vocês pensassem no centro e na periferia, o que vocês estão vendo.
Outra coisa que a gente pode observar também, voltando à provocação da Numa, é como é que o feminino e o masculino estão aqui representados. Tem 32 bailarinas na periferia do corpo de baile da Royal Ballet Theatre. São 32, 16 e 16. Hã? Boa pergunta. Vamos conversar sobre isso. Tudo. Sem palavras. Hã? Sem palavras. Sem palavras, por quê? Porque é Quem que era lindo? um movimento. De quem? Não só a bailarina, mas é tudo pareceu um Lago Cisnes mesmo. É o Lago dos Cisnes. A leveza. A leveza. De quem? Da bailarina. Central. Da bailarina. E ela é maravilhosa, né? A Natália Makarova, maravilhosa. E Estático da periferia também. o estático da periferia. Esperando alguma coisa. Agora de melhor. Esperando alguma coisa para lá. Bom, a gente vai você continuar na brincadeira, a gente já vai continuar a conversar, e a gente vai ver agora um pedaço de uma obra chamada Isabel Torres, que é uma obra do Jérôme Bel, um coreógrafo francês, um coreógrafo de dança contemporânea, conceitual, assim, uma dança mais conceitual, que foi chamado pela Ópera de Paris para fazer um espetáculo para a ópera. E aí ele ficou 2 anos lá observando para saber o que ele podia fazer. E ele escolheu uma bailarina do corpo de baile da Ópera de Paris, chamada Véronique Doisneau, que nunca tinha feito um solo. Botou essa mulher com o microfone Madonna e no centro da cena, na casa em que da qual ela ia se aposentar 2 anos depois. Na Ópera de Paris, uma bailarina se aposenta aos 42 anos, com aposentadoria integral, por questões de saúde e tudo. Depois elas podem ou ir para a área de educação, né, formação. Mas ela estava se aposentando ali há 2 anos, ela tinha 40 anos. Ela nunca tinha ficado sozinha no palco, nunca tinha dançado no centro da cena. E ele fez esse trabalho
E quando ele foi chamado para mostrar o trabalho no Rio, ele falou: eu não vou levar a Veronique porque ela pertence à ópera, só faz sentido na ópera, mas eu vou fazer, a partir dessa metodologia, um trabalho com uma bailarina do Teatro Municipal do Rio. Então a gente vai ver um pedacinho de Isabel Torre. Foi filmado em Fortaleza, no Teatro José Alencar. Eu preciso dar uma música, João. Pode ser? Oi? Tem público aqui, tá? Esse é o espetáculo. Vocês reconhecem a música. Essa é o Lago do Cisne, segundo ato. Talvez um outro trecho da mesma cena que vocês acabaram de assistir. Alguém não ter aflição? Se ele quisesse que não tivesse aflição, botava o casal no meio, no centro, né? A gente não tem aflição quando tem alguém distraindo a gente no centro, não dá aflição nenhuma. Mas é interessante pensar essa ideia de aflição. Por que não? Né? Só que isso está organizado espacialmente. Eu acho assim, essa é a grande sacada de um artista. Ele é um gênio, ele é um absoluto gênio. Porque ele pega, bota a moça, esse espetáculo começa, ela dizendo o nome dela, a idade que ela tem, quanto ela ganha por mês, o nome dos filhos, que idade os filhos têm. E aí ela vai contando um pouco essa experiência de estar nesse lugar. Ele dá voz à periferia. Né? Só que a gente não está falando dessa periferia que a gente aqui está acostumado a falar, mas isso é a periferia. Ela fez uma pergunta importante: tem nenhum negro aí não? No corpo de baile? Não, não tem. Vocês sabem que não tem. Vocês já viram no Lago do Cisne um monte de bailarina branca e uma bailarina de pele negra? Não viram. Porque não tem no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Tem nos balés que tem corpo de baile negro. É todo mundo negro. Porque a ideia do corpo de baile é desaparecer. Não é destacar. Não tem negro, não tem gordo. Não tem mais alto, não tem mais baixo. Né? A ideia é que a gente está construindo uma moldura humana. A gente faz parte, né? Então, assim, é interessante porque essa pergunta, eu falei assim, como é que a gente vai olhar a questão de gênero também, como é que se representa o feminino e o masculino? No balé isso é muito forte, o balé é muito hierárquico. O balé, o salário de um solista, de um primeiro bailarino, é muito diferente do salário do corpo de baile. É muito diferente. E não é assim uma carreira que eu começo no corpo de baile e termino solista. Não, não. Eu sou solista se eu tiver condições técnicas de ser solista, e artísticas de ser solista, e psicológicas de ser solista. Então, não é assim, não é uma carreira de banco que eu acabo por dizer que nem carreira de banco, não acaba todo bancário, não acaba o presidente, né?
Então, ali também, o balé é muito hierárquico. E é interessante como é que uma obra de arte coloca a gente diante dessa realidade. Tudo bem que a gente está aqui refletindo junto, brincando junto, tudo isso ajuda a gente a olhar. Só que isso está na dança o tempo todo. Só que a gente não tem muito olhos para ver, né? Então a gente vai agora levar... Pois é, viu lá? Nessa ótica não, que realmente acho que não são solistas, ficam ali naquela estática mesmo, naquela... Tem pouco movimento, né? A gente vê essa questão da dança. Tem uma história no Teatro Municipal de um dia uma bailarina levantou do segundo ato, cutucaram que ela estava dormindo. Ela tinha apagado, ela fez assim no chão e ficou naquela outra posição que eles ficam horas quando elas estão sentadas e apagou. Aí disse que a Bel que conta isso, que ela levantou e a outra teve que cutucar, a outra que ela estava apagada. Bom, a gente vai ver agora um trabalho do Cunningham, do Mercy Cunningham, que chama... o Cunningham, ele fez trabalhou muito com videodança, né? E o que a gente está pensando em termos de pássaro quando a gente vê esse trabalho? O Cunningham e o Cage, né, foram importantíssimos para a história da dança, o encontro dos dois, porque nos anos 50, e só 55 anos depois do Lago, do balé sinfônico, em que a música o tempo todo, a dança comenta a música, né, o tempo todo, eu não sei se vocês sabem, que a Isadora Duncan foi a primeira artista que dançou numa cena europeia uma música que não tinha sido criada para ser dançada. Até Isadora, eu não sabia, eu aprendi isso muito recentemente. Todo mundo que subia em cena para dançar, dançava uma música que tinha sido criada para ser dançada. O Lago, a música do Tchaikovsky, é criada para ser dançada. E a Isadora é a primeira que vai pegar uma música, vai dançar Beethoven, que não foi criada para ser dançada. E dançou, ela dançou a Marselhesa. Ela dançou um hino nacional, né? Ela faz isso, e isso é alguma coisa que não tinha acontecido ainda nos palcos europeus. O Cunningham e o Cage vão fazer um encontro, esse encontro deles, que é uma ideia de que música e dança coabitam em cena, mas que a dança não precisa estar submetida à música. E isso é uma posição política, porque até então a dança se dançava conforme a música. A gente usa essa expressão, né? Eu danço conforme a música. E a música muitas vezes era criada para a dança. Ele vai dizer não, coabita. Mas não necessariamente essa coabitação significa uma relação de poder em que um está submetido ao outro. Tá? Porque a gente vai ver um pedacinho do Cunningham. Beat Birds for Camera. E aí, de novo, essa ideia do representação do gênero, né? Quer dizer, o que tem aí? Tem alguma coisa aí? Então, de novo, ponto de vista, centro-periferia, o pássaro e gênero. Beach Birds for Camera. Traduziu o título. Pássaros da praia para a câmera. Porque existe o Beach Birds, o Pássaros da Praia é uma obra. E esse foi feito para ser filmado. Quais são os pássaros da praia? Uma gaivota. Outro dia me juraram que eram pinguins. Pode ser. Mas pode ser, né? Tem uma movimentação que não é tão distante assim. Pelicano também. Pelicanos? Mas eu vejo muito gaivota também, assim. Meu olho vê muito gaivota, mas é o meu olho. Gaivota não é um pássaro nobre, né? Ninguém é dono de gaivota. Ninguém bota gaivota no lago, prende gaivota, cria gaivota. Né? Urubu também não. Mas cisne cria. Mas a gaivota é bem amada em Lisboa e Portugal. Mas a gaivota é maravilhosa, mas eu acho que é interessante a gente pensar nisso, né? Quer dizer, que pássaro é esse? O que a gente vê aí quando a gente vê o Cunningham? O que a gente viu? Tem centro-periferia. Que há movimento no centro e Desmancha. Eu acho que ele usa, mas aí como é feito para vídeo, ele usa plano.
plano frontal, plano meio, plano de trás, e aí a coisa de periferia centro, quem está na frente é onde está o protagonista. Mas tem protagonista? Você identifica algum protagonista? Estou dizendo que em momentos que ele usa o plano, parece dá protagonismo a quem estiver na frente. Protagonismo do Não vejo protagonismo, não, mas vejo Mas se movimenta, o que está ocupação de espaço sim, mas sim, ali já não segue muito métrica, linha. Talvez existe uma. Muita métrica, muita linha, mas só que não tem mais um, né? A gente não sabe, pulveriza. A sensação que você tem é que você tem múltiplos focos, múltiplos centros, e que aí não faz o menor sentido a ideia de periferia. Todos ocupam. Exatamente, não te deu agonia. Você não teve agonia nesse. Teve? Tem uma harmonia, Não. pensa geometricamente. Não? Pensa geometricamente, há uma harmonia assim, mas é mais espacial. Mas existe uma ideia de uma pulverização dos centros, né? E aí a ideia de periferia não faz sentido. Na hora que você pulveriza, que você tem vários centros, não tem mais o que é periférico. Periférico imediatamente se transforma em centro, né? Uma questão de momentos em que alguma coisa se estabiliza. O Kahneman, ele era avesso à ideia de uma dança ligada à emoção. Emoção assim, dos afetos, uma dança expressiva ou expressionista, né? Ele dizia assim, se você quiser falar de afetos, faça uma psicanálise. Tem um Balanchine também que diz assim, se você quiser contar uma história, escreve uma carta. O Balanchine dizia isso. E o Kahneman dizia, vai fazer psicanálise, aqui não é esse lugar, né? E o Kahneman fazia isso com os próprios bailarinos, porque, por exemplo, ele dizia assim, quando uma pessoa se acostuma muito com uma sequência, tem uma hora que ela se coloca na sequência, né? E aí o seu eu interior, né? Ele fica muito investido afetivamente. Aí ele bagunçava a vida. Tem uma história clássica do Kahneman que um dia a companhia foi entrar, ele achou que já estava todo mundo muito acostumado com o que estava fazendo, e ele desceu uma escultura do Duchamp, que era um dos vidros do Duchamp, no meio da diagonal, já que ensinava os outros bailarinos. Quando os bailarinos entraram em cena, tinha uma escultura no meio do caminho deles. E eles tiveram que fazer toda essa história, assim, ter um aqui e agora, uma presença técnica, que essa ideia dessa emoção ligada à memória e tal, é cortada. Os bailarinos contam que às vezes ele sorteava, ele trabalhava muito com os dados. Ele queria compor, ele usava uma metodologia do acaso, jogava dados, ele criava várias pequenas sequências e jogava nos dados para dizer a ordem que ia acontecer, a sequência A, B, C, D. Então ia ser E, B, C, A, naquele dia. E os bailarinos tinham que se virar para dar conta disso. Então era uma dança também, umas estratégias de composição muito matemáticas, né? Ele trabalhava muito com essa ideia. Que é mais uma característica de descomposição. De descomposição, mas é uma forma de compor, né? A descomposição é um modo de compor. Técnica, se limpar toda essa técnica e descompor. Exatamente. Mas isso é um jeito de compor, né? A gente conhece muito isso em artes visuais. Você que em dança Mas ó, não foi ontem, não. Ele começou a fazer isso nos anos 50. A gente acha esquisito até hoje, quando a gente vê dança sem música. Hoje a gente acha que tem que botar música sempre. Hoje a gente acha esquisito quando a música não combina com a dança. É interessante que a gente pensar o seguinte, hoje, nos separam do início do trabalho do Kahneman do Cage, 65 anos, né? O Kahneman estava separado do Lago dos Cisnes 55 anos. Ele estava lá no meio do caminho. E a gente, de algum modo, o nosso olho, talvez não aqui, nesse lugar daqui, não de vocês, mas muito olho do público ainda está olhando com o olho lá do lado, né? Com um tipo de dança que combina com o lado. Agora eu vou mostrar um trabalho de uma coreógrafa daqui, do Rio, chamada Dani Lima, uma obra, eu acho que de 2000. Ele ia dar aula para nós. A Dani ia, foi o dia da greve do ônibus. Esse chama... Eu hospedava na minha casa quando ia apresentar o teatro deles lá em Campinas, no festival. Amiga da Numa. Ela é maravilhosa. Próxima vez a gente tem que chamar a Dani. Essa obra, o título dela tem uma interrogação. Né? Essa é uma obra cheia de perguntas. E é um encontro da companhia da Dani com uma artista chamada Tatiana Greenberg. E é o trabalho com as obras da Tatiana. Então a gente vai ver, queria de novo, centro, periferia.
relação, por exemplo, quando a gente muda a relação com o público. Tinha um monte de caixinhas de som no espaço que faziam perguntas. Essas perguntas que estão aparecendo aí, a gente ouvia essas perguntas. A gente era perguntado o tempo todo quando a gente assistia esse trabalho. Sérgio Porto, isso. Bons tempos. Tinha essas perguntas que a gente ouvia. Tinha. O público estava em torno de todo o trabalho. Em alguns momentos ele saía do centro, porque os artistas ocupavam, de algum modo, a gente se afastava um pouco para assistir, né? Olha lá a relação com o público. O que a gente pode falar aqui desse trabalho, dessa relação? É diferente, né? O centro e a periferia do corpo também ficou desconstruído. Essa desconstrução, né, ela também se dá no corpo, porque ele não é visível, a gente perde a possibilidade, enquanto espectador, de ver o todo. Né? Não há uma obra como essa, a gente não pode ter a pretensão de apreensão de um todo. O meu ponto de vista vai filtrar e limitar o acesso que eu teria à obra. Não tem jeito. A gente tem a ficção, porque na verdade também é uma pretensão de que quando a gente assiste alguma coisa, a gente está assistindo tudo. A gente também não está, né? Mas uma obra como essa joga isso na cara da gente. Fala assim, você vai ter que escolher. Você vai ver aqui, a pergunta que ela fez, tem gente do outro lado, que ela se deu conta, eu estou vendo um pedaço, mas estão me negando ver o outro lado. Né? Eu estou escolhendo. E isso como incômodo ou como desconforto, eu acho que faz a gente lembrar que mesmo quando a gente está ali, que a gente tem um olho que dá conta, nosso campo de visão da obra toda, a gente também nunca está, de fato, apreendendo o todo. Né? E aí a pergunta do espetáculo, falam as partes falam do todo? A partir dos pedaços, dos fragmentos, eu posso compor um todo para mim? Posso. E não. Mas o meu todo vai ser diferente do todo da Letícia, que vai ser diferente do todo de vocês. É isso. Depende. Muda essa ideia da perspectiva e do ponto de vista. Depende do ponto de vista de quem está olhando. E aí, assim, tem uma verdade sobre a obra? Tem a verdade na obra? Não. Nesse aspecto, não. E a trilha sonora? Um monte de perguntas. Tem uma trilha sonora do Felipe Rocha, composta para a obra, mas é atravessada por uma série de perguntas. Existem várias verdades, depende de quem está olhando. Tem até uma verdade, mas depende do ponto de vista que está se olhando. Né? É isso mesmo. Muito bom. E é isso, quer dizer, a gente faz isso, eu diria que o tempo todo. Toda história é uma versão, né? Toda história é uma versão.
que aconteceu para quem? Quem conta a história, né? Porque a gente pode falar de história oficial, né? História chapa branca. Porque tem assim, existem os fatos, mas existem. Tudo bem, não é para a gente sair relativizando tudo, mas é interessante pensar que uma obra de arte, né, ela está fazendo essas perguntas para a gente. Né? E a dança também está fazendo essas perguntas para a gente. A gente vai ver agora um trecho de uma obra chamada Imnem, da Lia Rodrigues, Companhia de Danças, mas que não é dançada pela companhia, foi dançada pelo Ballet de Lorraine, que é uma companhia da cidade de Nancy, na França. Esse trabalho, ele é uma encomenda, a Lia foi convidada para fazer uma recriação de uma obra dos anos 70, que tinha sido feita por esse balé, com uma música do Stockhausen, que Imnem é o coletivo, lá em alguma língua, de hino nacional. E essa obra tinha sido feita nos anos 70, durante a época da guerra, todo o impacto, né, da guerra do Vietnã, etc., sobre essa ideia das bandeiras e dos hinos e das nações. E o artista plástico era o Gerard Fromanger, nos anos 70, ele voltou a fazer essa criação aí. E o cenário eram umas bandeiras, em que, por exemplo, tinha a bandeira dos Estados Unidos, que o vermelho escorria como sangue. E aí eles resolveram fazer a recriação. Em 2006, convidaram a Lia para coreografar, o Gerard para também pensar na parte visual. O Stockhausen estava vivo e autorizou a obra a ser usada de novo. E a gente vai ver um pedacinho, então. Eu queria que a gente pensasse nessa ideia de corpo de baile, se a gente puder pensar, de um coletivo que dança, né? E centro, periferia, as linhas, etc.
reta, eles trabalham com uma ideia de sincronia, né? Eles estão fazendo sincronicamente, né? Usando essa situação do movimento que vai ao mesmo tempo, né? De certo uníssono. Por outro lado, é repetido e é igual, mas eu não sei, eu tenho a impressão de que esse igual mostra justamente como eles são diferentes. Porque não é o igual do corpo de baile, que também é sincrônico, é? Não. Eles são diferentes de altura, eles são diferentes na cor, né, no figurino, eles são diferentes em homens e mulheres. Mas é curioso como a gente pode, às vezes, usar essa ideia de todo mundo fazendo junto em linha e dar a sensação de que a gente quer apagar as diferenças, borrar tudo, todo mundo é igual, como às vezes a gente pode usar a mesma coisa e não ser nada disso. A impressão da gente ser completamente diferente. E é legal a gente analisar e ver o que está ali que faz ser de um jeito ou de outro. Eu achei interessante, assim, pelo menos no meu ponto de vista, eu olhava o tempo inteiro, por exemplo, quando eu olhava para a parte inferior, os pés, né, aquela linha reta, você não via diferença, estava tudo igual. E quando minha vista olhava para cima, o tamanho, né, das pessoas, isso fazia essa diferença. Eu ficava o tempo inteiro nisso, até quando eles viraram naquele movimento que abaixou assim, a linha reta que, né, que cobria a questão das mãos, todo mundo com as mãos juntas, assim, era reta igual. Mas a parte de cima que ficou demonstrando das costas, ela ficava cada uma de um tamanho. Eu fiquei assim nessa coisa o tempo inteiro. Esse trabalho foi um processo longo assim, de criação. Eu trabalhei nessa peça. Ela levou muito tempo, mas eles faziam outras coisas ao mesmo tempo, eles não faziam só isso. Mas o bailarino decora, aprende, faz parte do trabalho. Eu tenho certeza que do teu trabalho tem um monte de coisa que você faz, que alguém fala assim, como é que você consegue fazer? Como é que pode? E como é difícil achar o tom? Eu não sei. Você sabe pra mim que é dificílimo? Achar o sal. Aí eu fiquei com medo. Achar o sal quando cozinha. Achar o sal. Pra mim é difícil. Eu hoje em dia boto menos sal, porque em geral eu erro no sal. Lembra uma matilha de cães, assim, um negócio que dá um medo, e aquilo iguala todos, daquele medo ali. Eu achei que foi E é legal isso que você falou da invasão, porque invasão do quê? Do espaço da plateia. E aí eu faço assim, esse corte só para 2 pontos que eu queria destacar. Um, que eles começam de costas. Então, assim, o público é um muro de costas para o público. Eles vão olhar, né? Mas eles não estão ali entregues. Isso é forte, né? Eu separo, digo, ó, vocês estão aqui, a gente está aqui. Na verdade, tem 2 momentos, né? Há um recuo e há um ataque. Exatamente. Num segundo momento, eles avançam. Eu cortei exatamente quando eles vão para a mesma posição e se colocam diante do público. Né? E lembrar que esse é um trabalho, que a música é uma música cheia de hinos. A gente, de algum modo, está falando de uma espécie, uma comunidade imaginada, pensando que uma nação é uma comunidade imaginada, né? Um país, porque o país é isso, a gente é igual e não é, né? Então, assim, acho que é uma obra que trata muito de possibilidades de dar visibilidade a ideias de comunidade. E essa é uma ideia, me parece, assim, muito clara. Eles são um conjunto, a gente falou de matilha, a gente falou de bicho, por isso são comunidades também. E aí o que acontece? Mostra toda essa mecanização que é o que a gente vive na sociedade, pelo menos é o que parece. E aí, de repente, as sombras fazendo aquela projeção do mundo de pessoas, da sociedade, e parece que eles vão sumindo na sombra ali, porque já que a proposta são os hinos, que são os países, e quando eles parecem sumir na sombra, parece que voltam à idade primitiva, caminhando feito cães, que invadem o espaço da plateia, um recado muito forte. Então, dependendo também muito do momento que a gente está. A gente às vezes visita, em dança, isso acontece, assiste um espetáculo, depois você vai assistir ele 3 anos depois e você vê um outro espetáculo. Você descobre outras coisas. Num determinado filme, né, que a gente volta a ver, né, então é legal pensar nisso. Quando eu falo de leituras de mundo, é interessante a gente ver como cada um de nós também é capaz de ler numa obra uma visão de mundo. Você acabou de contar, né, como é que você viu, que recado você recebeu dessa obra. E é interessante porque às vezes o artista fala assim, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Sinto muito, fofinho. Foi assim que eu recebi, né? Tem uma hora também que a obra vai para o mundo e que não é, o artista não vai ser mais o dono do recado, né? Cada forma de afetar
vai ser diferente. Se der tempo eu vou contar mais um caso, mas eu não queria deixar de mostrar essa última peça que muita gente aqui já viu e que dá muita aflição. Uma saída, não foi? Hã? Uma saída cultural. Vocês viram, uma saída cultural. Só que essa é uma peça anterior, essa é de 2005 também, chama H2 2005, do grupo de rua de Niterói, foi no Spring Festival na Holanda. Eu digo isso porque o público vai reagir, é interessante a gente ver. Ah, deixa eu contar. Sim, mas H2 é hip hop. São 2 Hs. Bom, deixa eu só fazer uma explicação antes. Essa peça começa assim. Hip hop, tem uma frase que vai ser projetada. Hip hop loves the sound of the music. Não, loves the beat of the music. Então, o hip hop ama a batida da música. É uma frase que se projeta. Primeira cena tem a frase inteira. Depois vai ficar hip hop loves the beat. Mas o hip hop no sentido de que é o quadril levantado? Não, hip hop porque é uma dança hip hop, é dança de rua. Sim, mas o hip hop vem nesse sentido. Vamos lá. Vamos lá. Aí ele vai subtraindo as frases, as letras, as palavras, até que